uma questão anterior que eu terminei não comentando por conta do tempo. Me foi perguntado pelo professor Menando, foi perguntado a nós, antes ou proífes, e a resposta são em 2 níveis. Eu, como professor, não só sou antes, como venho historicamente na construção dessa unidade. Deus, aliás, explicado dos professores. Agora, eu, como reitor, respeito a autonomia sindical. E essa é uma questão muito fundamental na nossa percepção sobre o papel do reitor. O reitor e a equipe não precisa ter receio de expor as suas posições, professor Henrique, e dizer claramente o que pensa. E ele vai ter que usar a sua liderança para ajudar as discussões no Conselho. Agora, efetivamente, não adianta o reitor ter uma posição e querer levar como rolo compressor, porque efetivamente nós temos que respeitar os conselhos, e aí eu queria dizer mais, temos que respeitar os conselhos e todas as instâncias deliberativas coletivas. Aliás, por isso, para tocar logo num tema polêmico que me agrada muito, por isso que eu gosto de departamento. E departamento é instância coletiva, é uma instância coletiva que nós temos que resgatar, não como função burocrática, como não deve ser burocrático, professor João, a congregação. A congregação não é para cuidar apenas de processo, a congregação tem que discutir politicamente o avanço da universidade, tem que discutir politicamente as 8, 9, 10 questões levantadas pelo professor Henrique, que são, no mínimo, que tem que ser discutido. Ela tem que discutir cotidianamente se nós vamos ficar discutindo a nossa segurança aqui dentro da universidade por muro, polícia, iluminação, ou vamos discutir a manchete da tribuna da Bahia de hoje, que diz quem foram os assassinados, pretos, pobres e moradores da periferia. E ouvir o governo dizer, estamos assustados porque o número de homicídios passou de 5 para 39. Eu estou assustado com os 5. Não são com os 39. Como é que eu tenho 5 homicídios diários nessa cidade e eu vou dizer que estou assustado porque passou de 5 para 39? Já sim que é um absurdo. Então, voltando à questão do Andes e do Proífes e da autonomia sindical, é aí, professor Altino, que nós vamos ter, que eu não sei onde está mais, é aí que nós vamos ter que, de fato, montar uma reitoria que não esteja atrelada aos partidos políticos. Montar uma reitoria que atenda essa qualificação e uma reitoria que tenha reitor e vice-reitor atuando de forma articulada para poder fazer a gestão dessa universidade. Essa é a nossa história, essa é a minha vida, essa é a vida do professor Ângelo. É isso que nós oferecemos para a comunidade universitária. Não é outra coisa, não são promessas fáceis. Eu poderia responder cada uma das coisas que o professor Henrique levantou aqui. Poderia responder com ideias minhas sobre cada questões percentual do orçamento para assistência estudantil. É claro que seria uma resposta simples dizer tantos por cento, mas não é simples assim. Nós vamos ter que fazer profundos estudos para entender o que é possível. Agora, eu posso dizer explicitamente que assistência estudantil elaborada para, assistência estudantil passando para permanência e passando para essa perspectiva que eu estou chamando de empoderamento da vida do estudante na universidade, é algo que tem que ser prioritário. Não é possível uma universidade que não tenha um estudante fortalecido. Então nós temos que trabalhar com isso. E eu diria mais, eu diria que nenhum candidato vai dizer diferente disso. Por isso que eu insisto, o que é importante é a gente ver a história de vida de cada candidato. O que esses candidatos estão aqui propondo para a comunidade universitária. E isso evidentemente, professor Altino, voltando, é muito claro do ponto de vista da política pública brasileira para a educação, mas não só para a educação. É uma política montada e implantada em cima da chantagem. Esses modelos de contratos de adesão é chantagem. Diz assim, para pegar um exemplo do professor Henrique, EBSER, ou adere ou não tem orçamento. Faz o que o gestor da universidade? Foi o que fez. Terminaram aderindo. E diz mais, tem que aderir agora.
Não pode esperar para depois. Então essa política, que foi a mesma que foi do Reúne, que é a mesma da EBSER, que é a mesma da terceirização, que é a mesma que, na verdade, faz com que a universidade pública morra de inanição se não adotar essas políticas neoliberais. Aliás, não está mais por conta das nossas greves, não está mais por conta do nosso movimento sindical. Não é de hoje que nós aqui nessa universidade, mas não só na UFBA, lutamos e defendemos a universidade pública nesse país. E essa luta tem que ir dos servidores, técnicos administrativos, dos estudantes aos professores, passando pela gestão, passando pelo reitor, passando pelo vice-reitor e de todos os pró-reitores, porque, entre outras coisas, nós somos efetivamente professores que estamos durante 4 anos naquele lugar. Isso é absolutamente fundamental. Por isso, professor Juviniano, o senhor tirou o final da minha fala. Porque eu ia, na última parte, eu ia dizer, obviamente, que a nossa chapa concorda, aceita e não será e não autorizará a submissão do nome caso não sejamos o primeiro. Isso evidentemente não acontecerá, mas caso aconteça, fique tranquilo que não verá o nome de Nelson Preto e Ângelo Serpa no Conselho Universitário. O cuidado com a escolha de corretores, eu já falei, e agora, em 3 minutos e 30 segundos, eu vou tratar dos 13 temas do professor Henrique. Quadro universitário, perfeitamente de acordo. Contratação de professores. Já falei na primeira parte e vou repetir. É óbvio que nós vamos ter que enfrentar isso. Agora, também não adianta dizer e fazer promessas simplistas que vão contratar professores, porque nós sabemos que nós assinamos um contrato de adesão a partir do Reúne, que criou a figura do professor equivalente, que nos amarra, inclusive, a poder a contratação, o professor Ricardo não está aí, que nos amarra, inclusive, a contratação dos professores substitutos. E hoje nós temos um problema, e voltamos, professor Altino, meu querido colega, à questão da chantagem. Então, voltamos à expansão feita a partir do trabalho sobre as nossas costas. Mesmo acontecendo do ponto de vista das pesquisas da universidade, da pós-graduação e da pesquisa. O que termina acontecendo, como nós nos movemos a partir dos editais, a nossa pró-reitoria, a nossa regulamentação proposta para os grupos de pesquisa chega à preciosidade de propor como captação de recurso como sendo um critério para cadastro de grupo de pesquisa. Diga-se de passagem que isto não é novidade. Nós já ouvimos dentro de programas de pós-graduação a indicação de o credenciamento do professor depende da sua capacidade de captação de recursos. É claro que nós temos que ir contra radicalmente a esse tipo de proposta. Um tema que me é muito caro, e parece que o senhor não ficou muito satisfeito com a minha resposta no outro dia, vou dizer com mais ênfase: educação pública, a tirada do pública dali do projeto de lei do PNE é algo criminoso, é algo que será feito jogo de palavras muito típicos na academia e na política, para fazer de conta que é a mesma coisa. Investir 10% em educação não é a mesma coisa numa lei do que 10% em educação pública. Nós não podemos partir de sobre a questão da EBSEB, é fechado do ponto de vista que o Conselho Superior desta universidade aprovou. Agora, como tudo que o Conselho aprova, ele aprova, será submetido à avaliação e será revisto tudo como tudo se revê na universidade, seguindo os processos democráticos. Não podemos confundir. O tempo da universidade não é o tempo do mercado. O tempo da universidade é um tempo próprio, é um tempo da criação de conceitos, é o tempo da reflexão política, é o tempo da crítica. E esse tempo nós temos que exigir que seja retomado para a nossa universidade, para as universidades,
para a educação de uma maneira geral. Quando eu digo para a educação de uma maneira geral, porque também estamos nos outros níveis submetidos a essa mesma lógica de chantagem, essa mesma lógica de estrangulamento por conta desses processos de avaliação que afastam a formação cidadã do jovem estudante, seja no ensino básico, seja no universitário, com uma preocupação absolutamente excessiva com o mercado. Gostaria de falar muito mais sobre todos esses temas, mas teremos mais debates.